Boletim Oficial número 3.315, São Paulo, 27 de outubro de 2020. Mensagem: reunião de oração. Quando é recebido o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo só é alcançado quando a pessoa está convenientemente convertida, tendo devoção e consagração. Sendo o batismo com o Espírito Santo uma grande bênção, uma nova vida espiritual é dada à pessoa realmente convertida. É claro que essa graça é recebida em um momento de consagração e devoção, quando a pessoa resolve dedicar-se sinceramente ao reino dos céus. Muitos têm recebido esta graça ouvindo o programa Hora Milagrosa. Outros recebem tal graça quando, em uma das reuniões da nossa Igreja Apostólica, se convertem e sentem em sua alma a firme convicção de fé, a qual faz com que se sintam ligados a Deus em espírito. Sentem também a certeza de que estão renovados e seguros no poder de Jesus, nosso Senhor, do Consolador a Santa Avó Rosa e do Santo Pastor Irmão Aldo, através da graça de Maria Santíssima e dos demais santos e anjos, prometendo obedecer-lhes e, dali em diante, seguir este caminho. Esta convicção a respeito do perdão, da regeneração e da salvação é fruto do batismo com o Espírito Santo. Esclarecemos que esta graça é renovada no momento do batismo nas águas, de tal maneira que ambos, isto é, o batismo nas águas para arrependimento e o do Espírito Santo para dar a vida, fé e virtude, podem ser simultâneos, juntos, sendo um a confirmação do outro. Quando afirmamos que o profeta São João Batista disse que ele batizava com água e que após ele vinha o que batizaria com o Espírito Santo, estava se referindo ao início do período chamado de Nova Aliança entre Deus e seu povo. Assim foi porque o profeta estava preparando o caminho para Jesus poder realizar seu ministério, ser o nosso Salvador e Redentor e dar a vida espiritual a todos os que o seguissem, como ele mesmo afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, após a vinda de Jesus, e especialmente agora que estamos em um novo período, a era do Consolador e do Santo Pastor, os que se convertem recebem o batismo com o Espírito Santo no momento de sua conversão, e depois o das águas quando podem comparecer em nossa sede no tanque batismal, pois o batismo nas águas é a confirmação do batismo com o Espírito Santo e é uma declaração pública e pessoal de fé. O que dá à pessoa convertida o direito de receber a unção do Espírito Santo é sua fidelidade e dedicação pessoal ao reino dos céus, suas obras de fé em aceitar a doutrina de nosso Senhor Jesus e a verdadeira disciplina que honra e moraliza os filhos de Deus. Lembrando que foi nosso Senhor Jesus, por ordem do Pai e do seu Divino Espírito Santo, que formaram e prepararam a Santa Avó Rosa e o seu sucessor Irmão Aldo para estarem à frente desta Igreja Apostólica. E, através do dom precioso de revelação, estes santos transmitiram a vontade de Deus para com seus filhos nesta terra, orientando nossas reuniões com mensagens de fé e amor, moralizando nossos costumes e apresentação, proporcionando proteção, amparo e bênçãos aos que clamarem com fé. Para alcançarem este batismo é preciso uma conversão total, sincera e pessoal, e da graça do Espírito Santo através de Jesus, do Consolador e do Santo Primaz.
os sinais do batismo com o Espírito Santo. Existem algumas provas que testemunham o fato de que a pessoa, sendo realmente de Deus nosso Pai Celestial, tenha recebido o batismo com o Espírito Santo. A primeira prova está no momento que se converteu, tendo se entregado de coração a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, recebendo a virtude do Espírito Santo, sente paz, grande gozo e muita alegria. Esse gozo permanece em sua alma de maneira constante, dando-lhe ânimo nas lutas diárias e muita fé. E pois, a alegria do Espírito de Deus presente com a pessoa, uma das principais provas que possui sua unção. Não estamos falando de um entusiasmo passageiro, mas sim da alegria que se traduz no amor e renúncia em favor do reino dos céus, os quais levam a pessoa a uma obediência sincera e leal à doutrina e disciplina. Só tem o Espírito Santo consigo quem crê em Jesus como Salvador, na Santa Vó Rosa como Consolador e no Santo Irmão Aldo como pastor por excelência deste rebanho, como foram prometidos por Jesus. A fé no Consolador e no Santo Pastor é outra prova que a pessoa possui a virtude do Espírito Santo, pois é esta virtude que ilumina o espírito da pessoa, dando-lhe entendimento para crer e aceitar os planos de Deus. A fé firme e constante nesta doutrina apostólica e a confiança na mesma, bem como na salvação de Jesus e na proteção dos santos e anjos, são outra prova evidente da presença da virtude do Espírito Santo na pessoa. Outra prova muito importante a esse respeito é a consagração e santificação da pessoa. Isto porque, sendo o batismo com o Espírito Santo o início do novo nascimento, da nova vida daquele que nasceu do Espírito através da conversão, necessariamente um dos seus frutos é a santificação, consagração e obediência aos preceitos da fé. Temos ainda como prova do batismo com o Espírito Santo a dedicação pessoal ao reino dos céus, a qual se traduz num esforço espontâneo em bem servir o reino de Deus na terra. Esta Igreja Apostólica participando assiduamente em nossas reuniões, cumprindo seu ministério como obreiro de valor, zelando da Igreja e de nossas reuniões, cantando e louvando com amor e entusiasmo e procurando sempre aprender um pouco mais em cada mensagem de nossas reuniões. Finalmente, apontamos também a sabedoria e a obediência como outras duas provas evidentes da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Possuindo a virtude do Espírito Santo consigo, necessariamente a pessoa terá sabedoria para bem governar e organizar sua vida. Igualmente terá também amor à disciplina, à honra e ao pudor, vivendo sempre em obediência à vontade divina. Por outro lado, todo aquele que possui o batismo com o Espírito Santo tem a marca do mesmo em seu espírito, pois passa a cultivar em sua vida todas as virtudes e qualidades divinas, cujas virtudes o identificam como verdadeiro filho de Deus. Isto é como um selo em sua vida, distinguindo-o das demais pessoas que não tenham estas qualidades. Sua vida é um templo do Espírito de Deus e é por ele protegida constantemente através dos santos e anjos enviados ao seu favor. É igualmente justo, fiel a Deus, a Jesus, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, perseverando pacientemente na prática da doutrina e disciplina. É cheio de amor, bondade e misericórdia, porém dentro da justiça. Sua palavra é sempre justa e verdadeira.
Vive, enfim, a vida de um filho de Deus nesta terra que luta constantemente para aperfeiçoar seu espírito com toda a humildade. No tempo em que Jesus deu autoridade para os santos apóstolos organizarem a igreja deles, o povo que aceitava a Jesus como Salvador com sinceridade recebia também o batismo com o Espírito Santo e, cheios de gozo, glorificavam o seu nome. Porém, só recebiam tal virtude os que nele criam como Salvador. Hoje, como estamos na era do Consolador, prometido e enviado por Jesus em seu nome, recebem esse batismo todos os que creem na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo e passam a obedecer-lhes, pois estes são os que ficam realmente com Jesus no reino dos céus e sentem o mesmo gozo e glorificam o nome deles e o de Jesus, bem como o do Pai, com a santificação de sua vida. Entendam que, para cada época, Deus tem seus sinais que provam a presença de seu Espírito. No tempo do profeta Moisés, foram seus milagres e a organização de seu povo. No tempo do ministério terreno de Jesus e dos apóstolos, foi o poder da fé no nome dele, Jesus, e a formação da primeira igreja apostólica primitiva. Agora, nos tempos da regeneração, é o anúncio do Consolador e a fé no poder do Espírito Santo presente nas obras realizadas pela Santa Vó Rosa, a formação do povo escolhido nesta Santa Igreja Apostólica e o seu pastor, por excelência, o Santo Irmão Aldo, para guiar e amparar cada filho de Deus. Por outro lado, através dos anos, após a grande queda espiritual do chamado cristianismo, com o término do ministério terreno dos santos apóstolos e com a infiltração do mundanismo, do paganismo, da vaidade e das falsas doutrinas nas igrejas, as pessoas se afastaram de Deus e da unção do Divino Espírito Santo, sendo dominadas pelo engano e a falsidade. Diante dos fatos, para evitar erros, somente restam dois índices seguros para provar que uma pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo. Primeiramente, o fato de estar vivendo em inteira consagração e santificação, sendo seu corpo um templo para a morada de Deus em espírito. Em segundo lugar, a alegria e o grande gozo que passou a sentir depois que realmente se converteu a esta doutrina, recebendo assim a unção do Espírito Santo. É evidente, é claro, que a real unção e a presença do Espírito Santo também são sentidas nas reuniões da Igreja Apostólica, o que, aliás, prova que ela é realmente certa e dos céus. Esta unção nas reuniões da igreja dá ao povo muita paz, gozo e alegria, e produzem muita fé e sabedoria, aperfeiçoando assim o povo de Deus em sua consagração e santificação. Esta presença é constatada pelo progresso espiritual do povo que participa de nossas reuniões e pelas obras realizadas nos dias presentes pelo Consolador, a Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, curando e libertando a muitos de seus sofrimentos. É ainda constatada em nossas reuniões, especialmente destinadas à realização do sacramento da Santa Comunhão e nas reuniões dedicadas à oração, com a presença espiritual de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de muitos outros santos e anjos do poder de Deus. Os frutos de nossa mensagem na vida do povo apostólico, formando-o como um povo santificado e herdeiro da graça divina, comprovam que realmente esta igreja tem o Espírito de Deus e é dirigida pelo Consolador e pelo Santo Pastor prometido por Jesus. Ofertas para a Igreja Apostólica.
Os apelos sobre as ofertas são destinados a manter a obra da Igreja. Prezados irmãos apostólicos, é nosso dever, como direção administrativa da Igreja, cuidar de tudo o que se refere à manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da Igreja, tendo deveres e obrigações legais, sociais, comerciais e trabalhistas. Logo, temos que defender os interesses da obra. Portanto, somos obrigados a fazer estes constantes apelos de ofertas, relembrando a cada apostólico o seu sagrado dever de manter a obra do Consolador, para podermos cobrir as despesas de cada mês, que são obrigatórias e muito necessárias. Há irmãos que ainda fazem críticas sobre os apelos de coletas, pois não sabem e nem estão inteirados do trabalho da Igreja, no custo das despesas obrigatórias que temos a cada mês. Porém, pedimos que não façam estes comentários, pois além de injustos, criam um grave problema para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo e para nós da direção, ao semear nos corações a dúvida deste trabalho. Entretanto, quando se vêem em situações embaraçosas e difíceis, clamam pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo e solicitam ao Conselho nessa intercessão o que sempre temos feito com carinho em nossas orações. E a misericórdia destes santos sempre tem alcançado os fiéis e humildes de coração. Irmãos, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus de lutar pelo reino dos céus, pois a Igreja do Consolador é que representa na terra este reino. Daí aconselharmos que façam seu esforço e cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, porque está contribuindo para a Igreja ou por obrigação. Pois Deus e os seus santos amam aquele que contribui com amor e alegria. Confiamos no vosso amor e compreensão. Meditem neste ensino, porque fazemos estes apelos em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que nos orientaram desta maneira e porque a Igreja, sem a ajuda dos irmãos, não pode realizar a missão que lhe foi confiada por Deus o Pai e Jesus nosso Senhor. Assinado José Solium Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo.